eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Nós lemos aqui que os nossos irmãos estavam ainda à oração. Faz parte da vida cristã. Então o foco deles é, nesse momento, fazer mais aquilo que o Senhor quer. Estavam indo à reunião da oração. Amém? E nós vemos aqui que o caminho reto, eles estão no caminho reto. Nós vemos aqui o quê? Que o Satanás se levanta para perturbar, quando nós estamos no caminho certo. Ele vai se levantar para perturbar. Amém? Então, sem o espírito de adivinhação, é o espírito de mentira. É o espírito que está fora da presença de Deus, não é de Deus. Por isso que no Antigo Testamento era proibido, foi dissipado de Israel, todo o espírito de adivinhação foi proibido. Por isso que um dos grandes pecados de Saul foi procurar uma feiticeira que adivinhava. Então a ordem era não ter adivinhação, que a adivinhação obtém um lucro que vem através da mentira. Então, onde vem lucro de acordo com a mentira, é abominável aos olhos do Senhor. E mesmo assim, Satanás ainda diz que eles eram, fala uma verdade maravilhosa. Satanás usa ela para falar que eles eram os que anunciavam a salvação, eram servos do Deus Altíssimo. Ainda fala essa verdade. Então eles estão pregando o Evangelho, e eles se perturbam e pegam eles e arrastam eles até os tribunais, até os magistrados, para falar o que eles estão fazendo. E a Bíblia diz assim, que eles estão perturbando a cidade. E Paulo perturbado, quem se perturbou foi Paulo, e vai e vira para ela, expulsa o espírito maligno dela, e a Bíblia diz que o espírito saiu na mesma hora. E os seus senhores, aqueles que lucravam com a obra de Satanás na vida dela, dava lucro para eles, e isso enfureceu eles, porque o lucro foi perdido. O lucro que eles tinham, o espírito da mentira saiu.
e com isso eles perderam o lucro. Amém? Então, viram que quem dominava a menina? O espírito de Satanás, o espírito da mentira. E quando o servo verdadeiro de Jesus se volta, o espírito da mentira não estava mais ali. E com isso eles viram que tinham perdido o lucro, a vantagem. Amém? Então, e com isso eles falaram que eles, os apóstolos, eles que cometeram um grande crime. O grande crime, com base na justiça deles, era que eles estavam perturbando a cidade, eles estão pregando um troço que não é do nosso costume. Não é do nosso costume. Por quê? Em Roma, quem era adorado era o imperador. Então tinha o costume romano. Então agora Paulo está pregando para que o costume passe a ser Cristo, o verdadeiro Salvador. Então é simplesmente tirar da vaidade, tirar dos ídolos mudos para se converter ao Deus vivo. Então eles não se conformam com isso. O espírito da mentira saiu. Amém? Então a gente vai ver também que o problema, o lucro. Mas daí também vai para quê? O que ele vai? Claro que vai acrescentar. Nós temos nossos costumes, somos romanos. Tem que adorar o imperador. Temos que seguir a tradição que nós seguimos. Eles querem colocar outra crença, outro padrão. Eles estão apresentando outro Salvador. Eles estão falando que essa vida que nós estamos vivendo está errada. Eles estão perturbando a cidade. E tem muita gente se voltando para eles. Amém? Então, o que acontece? O que significa? A adivinhação é uma ilusão, pô. É uma ilusão, é uma mentira. Então, o que acontece? Naquele momento ali, o poder da ilusão que é Satanás que opera, tinha saído de cena. Então eles ficaram sem chão, porque o espírito da mentira saiu. Amém? Então eu creio que é um grande alvoroço na cidade, porque o lucro saiu fora, e o lucro quem dava era uma menina influenciada por Satanás com base na mentira. Amém? Mas chegou, então é o que? A morte reinava, a vaidade reinava, mentira, troço inútil. Aí chegou a verdade. A verdade aniquilou com a mentira. A vida destruiu a morte. O caminho certo chegou, o caminho errado saiu. Mas isso, o demônio saiu da menina, a mentira saiu dela, mas tinha gente que tinha lucro, criou um inferno na cidade. Eu tenho que prender esses homens como prendeu, arrastaram eles até os magistrados. Amém? Amém ou não amém? Aí no capítulo 19 tem outra situação. No 19, diz assim, 19 e 17, e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o temor do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço,
acharam que montava 50.000 peças de prata. Amém, irmão? Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou com ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, salvação, Jesus. Amém? Por quê? Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício, desse trabalho, temos a nossa prosperidade, e bem sabeis que eu vi que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão, nosso trabalho, caia em descrédito, vão perceber que é mentira, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Um montão que nem sabe o que está acontecendo. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Cadê aí, irmão? Prestou atenção? Tudo por causa do lucro. Tudo por causa do lucro. Estamos correndo o risco de a nossa prosperidade, aquilo que nós somos recompensados, aquilo que nos dá lucro, estamos correndo perigo para não termos mais lucro. E tem outra coisa, e se isso continuar, estamos correndo perigo de a nossa crença em deusa Diana ser destruída, não valer de nada o templo. Amém? Por causa de quê, irmão? De Jesus. Por causa da salvação em Cristo Jesus. Então, o poder da mentira, o poder das ilusões, do engano, sendo retirado pela causa de Cristo. O que isso ocorre? O mundo perde o lucro. O lucro que é dado por Satanás com a mentira, ele cai por terra. Quando Jesus entra em ação, nós vimos nítido aqui, um espírito maligno saiu da menina, ela ficou livre, liberta pelo poder da autoridade de Jesus. Tem gente com ódio disso que perdeu o lucro.
perdeu a vantagem. Isso é profundo. Amém, irmão? E qual é o trabalho de Satanás? Tem que eliminar esses homens que levam as pessoas a serem libertas de Satanás. Tem que eliminar. Amém? É isso que está dizendo o texto? É isso ou não? Glórias ao Senhor Jesus. Então, irmão, o que nós vamos ver? Qual é o aprendizado aqui para nossas vidas? Deus é Diana, um local que se reúne para adorar um Deus estranho, para adorar uma mentira, para adorar uma estátua. Vão tirar eles daqui, vão tirar eles da mentira. Onde vai estar o nosso orgulho? Vai cair por terra. A nossa glorificação vai acabar, que a nossa crença é essa. Vai ser revelado que nós estamos errados, vai ser revelado que nós não somos ninguém. Vamos cair discreto com a população, vão começar a chamar que nós somos mentirosos. Amém? Quando o sacerdote viu que isso podia acontecer aqui em Jerusalém, crucificam, crucificam, crucificam. Começa com o Senhor, depois com os servos. Quando ele se sente correndo perigo de perder o lucro, de ser revelado que eles estão na mentira, de ser revelado que aquilo é tudo vaidade. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. Não tiveram ganho. Amém? É ganhar. Estamos aqui para ganhar o quê? Ganho desonesto? Se nós viermos na casa do Senhor, se nós agirmos para ganhar o temporal e o passageiro, se for o nosso foco, é desonesto. Porque já entramos numa atmosfera que a gente tem que ganhar o céu. Esse é o nosso lucro. A nossa porção é o Senhor. Amém? Amém ou não amém? 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. Verso 13, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me neste agravo, eis que aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos sereis pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Não quero nem saber. Amém? Amém. Eu vim aqui buscar não o que é de vocês, mas vim aqui buscar vocês, para levar vocês mais para perto de Jesus. Esse é o meu ganho. Amém? Amém ou não amém? Amém. Porventura,
Aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei. Ainda tem essa. Amém? Amém? Já viu quantos estão sendo enviados aí? Me aproveitei de vocês através de quem eu enviei. Prestou atenção como é que quem é enviado fala a mesma língua do outro? Quando é de Cristo, amém. Quando não é, estão se aproveitando. Amém? Por isso que tem as reuniões para fazer discípulos de si, não de Cristo. Paulo está falando aqui, enviei Tito. Viu alguma diferença? Como eu estou falando aqui que eu me portei, ele também. Eu não usei ele para se aproveitar de vocês. Amém? Aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei, roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura nós mesmos no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Viu, os verdadeiros andam no mesmo espírito, nas mesmas pisadas, falam a mesma coisa, têm o mesmo objetivo. Um ama todos que o outro ama, um faz a mesma coisa, temos o mesmo espírito, queremos as almas, não queremos que vocês tenham. Essa é a igreja que vai subir. Essa vê o lucro quando vê uma alma salva. Essa vê o lucro quando vê alguém crescendo espiritualmente. Essa vê quando as vidas estão ricas para com Deus. Esses são os verdadeiros. Esses são os verdadeiros lucros que agradam a Deus. Esses são os que são ricos para com Deus. Para com o mundo, são pobres. Não tendo nada, mas enriquecendo a muito. Como? Levando a salvação para as almas. Não misturando. Então, se o lucro, assim como crianças recém-nascidas, desejai ardentemente o leite espiritual, para que vades crescendo, não o misturado, o falsificado, senão não cresce, mas o leite puro. Quem tem o mesmo espírito, apresenta o leite puro. Prestou atenção que tem leite purificado. Se tem leite purificado, é porque está obtendo lucro desonestamente e não salva as almas. Diz assim, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e correrão a ele os povos, e irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do nosso Deus de Jacó. Para quê? Para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Amém? Aconteceu isso, irmão? Isso aqui é o tempo dos gentios, amém? E julgará entre muitos povos. Estava julgando, o apóstolo quando estava pregando lá, aquele alvoroço lá na Grécia, ele estava julgando e falando que eles estavam errados. Amém? E julgará entre muitos povos, o mundo todo, e castigará poderosas nações, até muito longe, pegou o mundo todo, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Amém?
Amém ou não amém? Amém. Viu a mentira quando sai, quando ela está sendo ameaçada, porque quando a mentira sai, o lucro desonesto sai, a salvação verdadeira chega, as almas são salvas, e toda perturbação cai por terra. Pregamos aqui outro dia sobre contentamento. Agora, cada um debaixo da sua figueira ficará em paz. O que ganha, vive com o dinheiro do seu, o sustento do seu dinheiro, do seu salário, deixa em paz. Não quer mais pisar, não faz mais, não arrebenta com as ovelhas, não arrebenta mais com o povo da terra. Quer o salário que ganha com esse que vive, mas os muitos lucros que obtém quando é ameaçado, não interessa qual o objeto desse lucro, reage contra, quer levar para o tribunal para fazer calar quem fala a verdade. Isso está acontecendo no seio dos cristãos, no cristianismo, está acontecendo no mundo. A verdade está cambaleando, está escondida. Quem fala a verdade está se rebentando, mas já tem um dia determinado pelo Deus da verdade, para julgar os vivos e os mortos. Então a mensagem é: sai da vaidade, da mentira, do lucro desonesto, que no final a palavra vai se cumprir. Todo homem é como erva, e a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva, murcha-se a flor, acabou tudo. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O grande lucro, Deus que deu as riquezas da glória, para nós tomarmos posse e enxergar melhor o que está acontecendo nesse mundo. Insta, prega a palavra, a tempo e fora de tempo, porque chegarão dias trabalhosos, que sentirão comichão nos ouvidos por escutar a verdade. Tem os falsos que vão fazer de vós mercadorias, comércio, está tudo aí, só não enxerga quem não quer. Vou repetir, e não vou me cansar de falar para vocês, porque isso é para a segurança de vocês. Cuidado com os cães, cuidado com guardai-vos dos falsos obreiros. Está tudo aí, está tudo aí, todo esse movimento está revelado nas Sagradas Escrituras. Qual é o motivo? Mas o Senhor está à porta para levar a igreja dele. Então temos que estar o quê? Preparado, assim como o Senhor falou lá para Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, igreja, para encontrar o noivo, e tem que se apresentar da maneira dele, que a nossa porção seja ele, para a honra e glória de Deus Pai. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.